Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de CSS3. Bom, nessa aula nós vamos estar falando sobre dois assuntos: opacidade em imagens e a simulação da criação de uma galeria de imagens utilizando CSS. Bom, o recurso de opacidade permite com que você inclua numa imagem uma opacidade, que é você deixar a imagem desfocada, realmente opaca, né? Com as cores não tão vivas. Isso é útil quando você quer mostrar que um elemento está inativo ou qualquer coisa do tipo. A gente vê muito site utilizar isso, por exemplo, para falar que quando ela for a próxima imagem, ela vai aparecer, mas vai aparecer desfocada, para mostrar que ela ainda não é a imagem que está, né, sendo visualizada, não é a imagem que está em foco no momento, e assim por diante. Então, a gente vai utilizar a propriedade opacity ou a propriedade filter com alpha opacity igual x para o nosso amigo Internet Explorer, que sempre tem umas particularidades. Mas o nosso foco é isso aqui, ó, opacity 0.5. Então eu deixei um exemplo aqui implementado, onde a gente tem um documento simples, apenas com a imagem, aquela imagem paleta que eu uso em todos nos últimos exemplos. E tem um CSS aqui que conversa com a tag img, certo? Essa tag define a opacidade. Nesse caso aqui, eu vou definir ela para, sei lá, 70%. Ou seja, ela vai estar apenas com 70% das cores, né? 70% viva. Ou aqui para o Internet Explorer 70%. O que acontece? Quando eu passo o mouse sobre essa imagem, olha aqui, ó, dei um Ctrl R aqui, a imagem veio, mas tá bem clarinha. Quando eu passo o mouse, vocês podem ver que ela fica bem mais escura. O que eu estou fazendo? Também estou utilizando aqui o MG Over, para quando eu passar, né, a metaclass Over, para quando eu passar o mouse em cima do meu elemento IMG, a opacidade dele vai voltar para 1 ou para 100%, tá? Se eu for aumentando aqui, ó, 0.1 é quase invisível, tá vendo? 0.2 é um pouco mais, 0.5 e vai subindo. 0.99 é próximo de 100%. Ok? Ó, vocês podem ver que já não dá mais para ver a diferença quando eu passo o mouse. 0.99. Se eu aumentar mais um décimo aqui, vai para 1. Ok? Então é por isso que eu setei como 1 aqui no meu opacity do mouse over. Então, ó, tá com 30%, passei o mouse, foi para 100%. Então, esse é o efeito que dá quando você inclui a opacidade na imagem, tá certo? Bem legal esse exemplo, né? Bom, vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, eu estou simulando aqui, ó, a criação de uma galeria, de acordo com esse exemplo de Image Gallery do W3 Schools. Então você cria aqui realmente como se fosse uma galeria de imagem, você adiciona legenda, você também aqui tem um efeito quando eu passo um mouse por cima, quando eu clico a imagem abre em destaque, enfim. E é uma coisa bem fácil de fazer. Eu criei aqui, ó, tem apenas 2 itens na minha galeria, mas a gente vai aumentar. Poderia ser outras imagens, eu estou usando a paleta porque é a imagem que eu já tenho baixada, mas poderia ser tranquilamente uma imagem para cada galeria. E o que a gente tem nesse código? Eu tenho aqui basicamente o meu body com 2 divs. Dentro dessa div eu tenho um link com a imagem dentro, né, para deixar a imagem linkada, e uma div com a descrição, com aquela descrição que vocês viram abaixo dela. Isso aqui é só uma cópia do de cima. Eu posso até deletar aqui para a gente ter apenas um elemento, depois eu multiplico isso aí. Então eu tenho uma div com um link, dentro desse link tem a imagem. Isso que faz com que quando eu clico, minha imagem abra aqui, né, em blank, numa nova aba. E vai abrir o que? Vai abrir a imagem, a mesma imagem que está linkada aqui na imagem. Então esse é o efeito que o meu link vai trazer. Para deixar ela com cara de galeria, eu estou definindo aqui na própria imagem o tamanho, altura e largura da minha imagem. Então está 300 por 200. Então estou definindo dentro da própria imagem. Agora vamos para o CSS. No meu div imgover, div, né, classe img, mouse over, não, na verdade aqui em cima, deixa eu começar aqui. Div.img, eu estou definindo aqui uma margem, né, aquela bordinha com a cor bem clarinha, que é esse cinzinha bem clarinho. Estou colocando para flutuar à esquerda e tamanho 180 pixels. Então aqui eu defini
o tamanho da minha div. Em seguida, no mouse over, eu estou apenas dando esse efeito aqui, né, de deixar a borda mais escura. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, só para vocês verem realmente funcionar. Tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele muda a cor e o tamanho aqui da borda da minha div. Vou deixar apenas 3 pixels, 2 pixels para ficar mais elegante. Tá lá. Em seguida, eu estou aqui conversando com a imagem, a tag imagem que está dentro da minha div com a classe img. Tá certo? Então, estou falando aqui que essa imagem pode ter 100% de tamanho, ou seja, ela vai ocupar toda a div na questão da largura, e a altura ela vai pegar automaticamente, ou seja, vai depender do tamanho que eu colocar na imagem. Se eu colocar aqui 400 pixels de altura, automaticamente ele vai ocupar apenas o tamanho da minha div, certo? Bom, agora a descrição, a classe desk, né, que é aqui onde eu coloco o texto de legenda da minha imagem. Estou criando para ele aqui um padding de 15 pixels, né, de distância, tanto para a altura, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, e alinhando o texto ao centro. Tá ok? Então, é esse que é o efeito. Isso foi tudo. Vocês podem ver que a galeria é bem simples. Agora, o que eu posso fazer? Posso estar criando mais elementos na minha galeria. Claro, toda vez que eu copiar e colar isso aqui, eu devo vir aqui mudar nesses dois itens, tanto na imagem que vai abrir, quanto na imagem pequenininha da galeria, porque, né, é um desse para cada imagem da galeria. Então, ó, tá aqui, ó, eu tenho esse efeito agora aqui de galeria de imagem, tá certo? Um exemplo, assim como a que a gente viu nas últimas aulas, e a gente vai ver nas próximas, elementos com implementação bem simples de fazer e que são muito usuais. A gente precisa muito disso. Ó, vocês podem ver que ele já tem uma certa responsividade, né? Ele vai descendo na medida que o meu navegador vai se modificando de tamanho. Então, isso aí é um exemplo bem legal para vocês guardarem, implementarem, testarem bastante. Tá ok, gente? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.